não tinha ódio no coração, né? E ele se tornou modelo para nós. Ele perdoou aquele que os estavam crucificando, e acho que não foi da boca para fora, foi de coração, e assim como Estevão também, como bem lembrou o pastor Valverde. Agora, o problema nosso nesse debate, não só aqui, mas em todas as instâncias, né, que a gente se esquece que amor não é sentimento. Muitas vezes, a gente discute na esfera do sentimentalismo, de amar ou odiar, né? Amor é atitude. Porque se amor fosse só sentimento, Jesus não precisaria ter morrido na cruz. Com certeza. Ele só diz, não, eu amo vocês, né? E não morria na cruz. Mas como é que ele demonstrou o amor? Mas Deus prova o seu amor por nós, enviando Jesus Cristo para morrer por nós. A atitude, né? Assim como o ódio também, ele se revela da mesma forma. Em atitude de desprezo, ou em atitude de agressão, seja qual for. Então, qual seria a nossa atitude, por exemplo, numa situação dessa, em que o teu Deus está sendo vituperado, o teu Deus está sendo motivo de chacota? Qual seria a sua atitude? Então, se você não odeia, você vai amar. Mas amar não quer dizer que você vai sentir alguma coisa positiva em relação a ele, como a gente denomina o amor. É orar, é pagar um preço. O apóstolo Paulo, a gente tem um exemplo bem claro nas Escrituras. Quem é que amava o apóstolo Paulo? Qual dos cristãos o amavam? Não tinha nenhum, pelo contrário, tinha medo dele. E quando o apóstolo Paulo se converteu, levou um tempinho para convencer os outros discípulos de que agora ele fazia parte do time, mas antes disso não. Aí depois eles aceitaram, e o primeiro a aceitar foi Barnabé, que foi lá, buscou o apóstolo Paulo lá, porque o coitado estava sozinho. Barnabé foi lá, trouxe e socializou o apóstolo Paulo ali com os discípulos, e quem se tornou o apóstolo Paulo depois? O maior evangelista que esse mundo já viu, até hoje ninguém superou. Alguém pode estar falando, né, mas é fácil falar, pastor Zé Carlos, mas quando você vê que realmente o teu Deus está sendo motivo de chacota numa passarela carnavalesca, não sobe uma indignação? Sobe, e Deus, ele fica indignado, mas o amor supera. Porque quantas daquelas pessoas que lá estavam em carnavais passados, que hoje são pastores, que hoje são pais de família e que hoje abominam o carnaval e são seguidores de Jesus. E eu posso citar a mim mesmo como exemplo. Eu gostava de carnaval. Hoje eu não gosto, eu odeio carnaval. Mas não odeio as pessoas que lá estão. Porque assim como um dia Jesus mudou me resgatou, me deu uma chance, muitos dos que nesse carnaval, e até profetizo isso, muitos dos que nesse carnaval zombaram de Jesus, fizeram chacota de Jesus, o ano que vem eles estarão rendidos aos pés do Senhor Jesus, adorando o Senhor Jesus na igreja e orando pelos seus companheiros que continuam lá na perdição. Amém. Eu acho que o evangelho das boas novas é esse. É você ser luz onde há trevas, né? Então, é você sal num ambiente que não há nenhum sabor, ou num ambiente amargo, né, que seria o carnaval talvez. Então, e a despeito também de blocos carnavalescos assim para fazer evangelismo, tem dois lados disso aí. O lado mais conservador, falando, não, peraí, aí você está misturando as coisas, você está usando desse momento do carnaval para falar de Jesus. Será que isso tem uma boa projeção e tal? De repente pode até ter, né? Porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor, seja qual for o ambiente, não volta vazia, né? Eu queria que o senhor falasse para as pessoas agora que estão vivendo justamente essa situação. É como eu falei, um colega de trabalho, um amigo, ou mesmo ali dentro da própria casa, que isso é bem possível de acontecer. Eu queria que o senhor desse uma palavra para quem está vivendo isso agora. Tá. Bom, a Bíblia tem a receita para isso, né? É porque uma coisa é a gente falar teoricamente, outra coisa é a pessoa estar vivendo agora aquilo ali. Entendeu? Aí a pessoa pode estar ouvindo esse debate, assistindo esse vídeo posteriormente e bater em cima da situação. E aí ela? Olha só, muitas vezes a gente, pelo zelo que a gente tem da palavra de Deus, a gente se sente incomodado quando as pessoas falam mal dos nossos símbolos sagrados, vamos usar esse termo. Falam mal porque de alguma forma atinge a nossa fé, atinge a nossa razão de vida, porque Jesus para nós é a razão da nossa vida. Então quando ele é vituperado, quando ele é
hostilizado assim, nos atinge, né? Nos atinge. É normal, é esperado isso aí. E até o próprio Senhor Jesus, quando falavam mal de Deus, Jesus ele se indignava porque ele veio como representante de Deus da terra. Então, quando acontecia isso, Jesus ficava indignado, mas era uma indignação que não resultava em ódio. Então é isso que nós precisamos ter muito cuidado. Você que está nos ouvindo, talvez você esteja passando, né, por esse dilema, talvez até falando: Senhor, que caia fogo do céu, a oração de Elias, que caia fogo do céu e consuma, né, de Jonas, querendo que realmente Deus destrua tudo. Mas então, até seguir o exemplo da história de Jonas, né, que Jonas, ele foi com tanto ódio lá na cidade de Nínive que ele pregou, né, profetizou a destruição e ficou lá em cima da montanha lá para assistir de camarote a destruição, e de repente Deus viu quebrantamento naquele povo, aquele povo que estava adorando e que inclusive odiava os judeus. Tem esse detalhe, tanto é que Jonas odiava aquele povo, porque aquele povo, os assírios, né, os ninivitas, eles eram odiáveis mesmo. E tanto é que Jonas até nem quis ir para lá pregar o evangelho, falando: não, deixa o povo morrer. Mas aí Deus falou: não, vai lá, porque Deus sabia que o povo ia se arrepender, mas Jonas não queria que o povo se arrependesse. E aí, resultado, o povo se arrependeu. Eu acho que depois disso Deus botou na cabeça de Jonas, né, a verdade. E aí acho que Jonas entendeu, falou: opa, que bom, né, que bom que esse povo foi salvo por causa da minha pregação, né? A pregação de Jonas, então, salvou Nínive da destruição. Ele devia ter visto por esse lado. Então, quando nós nos posicionamos do lado certo da batalha, como já foi dito aqui, Deus não precisa de advogados, Deus não precisa de defensores, Ele só precisa de testemunhas, né? Sereis minhas testemunhas. E o que é testemunhar de Deus? É você viver o contrário daquilo que as pessoas falam a respeito de Deus. As nossas vidas, o nosso testemunho, o nosso comportamento, o nosso caráter vão falar muito mais do que as nossas palavras. Tem um ditado que diz que para falar ao vento bastam palavras, mas para atingir o coração são necessárias obras. Então é isso, minha palavra assim para quem está nos ouvindo, né? Ame, independente do que você está sentindo, né? O amor não pode ser resumido num sentimento. Ele tem que ir além, né? Então, é atitude de oração, de jejum. Ora por essas pessoas que estão fazendo esse papel, que estão sendo instrumentos do diabo, escravos do diabo, né? Atores do diabo. Mas Jesus está olhando com misericórdia, né? E muitas dessas pessoas, como eu já falei, né, que estão lá que estavam, né, nesse meio aí, o ano que vem elas estarão louvando e glorificando o nome do Senhor.